A paz do Senhor, meus irmãos. Que bom estar aqui nessa noite. Eu tenho certeza que Deus já ministrou aos nossos corações no momento do louvor. Eu amo estar em cultos dessa espécie, onde a gente vê jovens, adolescentes fluindo no reino do Senhor. Eu não sei você, mas eu amo a igreja. A igreja é uma agência missionária de Deus e é um lugar onde Deus usa tantas pessoas. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu quero desde já agradecer ao Danilo pelo convite. Hoje eu estou acompanhado da minha esposa, a irmã Ramine, Tiago Júnior, Ana Clara. Daqui a pouco também a gente vai cantar juntos e eu tenho certeza que o Senhor falará aos nossos corações através da sua palavra. Eu quero que você abra comigo lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, Apocalipse 3 e também Daniel 3. A gente vai ler dois textos nessa noite. Apocalipse capítulo 3 e Daniel também no capítulo 3. A gente vai fazer um paralelo dessas histórias tão importantes. A igreja de Filadélfia e a história de Misael, Ananias e Azarias, conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 7. Quem achou, diga amém, achei. Quem não achou, diga, me ajuda, Senhor, a achar. Apocalipse tá fácil, não tá? O último livro da Bíblia, você pode abrir comigo e ler. Diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagogas de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação, que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venham em breve, retenham o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora você pode abrir comigo lá no livro de Daniel. Daniel capítulo 3. Um texto bastante conhecido. Nós iremos ler a partir do versículo 10. Daniel 3, 10. Diz assim, 3:10. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro. E que todo aquele que não se prostrasse em terra e não a adorasse seria atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso,
Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, de todos esses instrumentos, eu vou dar, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Olha a resposta desses jovens. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Amém? Você pode se assentar, meu irmão. Quando nós estamos diante desse texto, tanto no livro de Apocalipse, quanto no livro de Daniel, nós estamos falando de jovens. Em Apocalipse a gente tem uma jovem igreja, a igreja de Filadélfia. Filadélfia, ela funcionava como um correio para o mundo. Era um lugar de circulação de informações, era um lugar de oportunidades. E por ela estar em um lugar estratégico, Deus levanta um povo naquele lugar, um povo jovem, um povo temente ao seu nome, que estava com o coração disposto a obedecê-lo, apesar dos sofrimentos e das oposições. Quando nós vemos isso, ou quando nós percebemos isso, de que Deus sempre levanta alguém que está disposto, Deus sempre levanta um povo que está disponível a obedecê-lo, nós percebemos que Deus coloca a gente em lugares estratégicos para abençoar a nossa vida e para abençoar a vida de outras pessoas. Se você entender isso, você vai compreender esse povo de Filadélfia. A palavra Filadélfia significa amor de irmão. Era um povo, era uma igreja pequena, era uma igreja que Deus fala aqui, que tinha pouca força. Mas existia duas características no meio do povo de Filadélfia, que era a perseverança e a fidelidade ao Senhor. E eu queria meditar com vocês nesta noite sobre essas características tão importantes para a vida de todo cristão, tão importante para a vida de toda pessoa que deseja agradar ao Senhor. Meu irmão, você saiu da sua casa nessa noite talvez dizendo: Senhor, fala comigo. Você saiu da sua casa nessa noite dizendo: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. E eu tenho certeza que o Senhor falará com você. Você só precisa estar com o seu coração aberto para ouvi-lo nessa noite e direcionar a sua vida para onde Ele quiser. A igreja de Filadélfia é uma das poucas igrejas, das 7 igrejas da Ásia Menor. 2 recebem elogios: a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. E o que Deus elogia na igreja de Filadélfia? Era justamente a sua fé inabalável e a sua perseverança, mesmo estando diante de situações adversas. Aí uma pergunta que eu faço para mim e para você: será que a realidade da igreja de Filadélfia se parece com a nossa realidade? Será que a realidade desse povo de Filadélfia se parece com a circunstância que nós vivemos nesse tempo, nestes dias? O texto ele vai dizer, como característica da igreja de Filadélfia, eles permaneciam na palavra de Deus.
como muitas vezes o tempo, ele tem uma tendência de nos afastar da palavra de Deus. E nos afastar por quê? Porque a gente passa a ser atraído para outros lugares. Porque a gente passa a ser atraído para outras coisas. A gente passa a ser tomado, os nossos olhos, o nosso interesse, a nossa motivação, ele pode passar a ser atraído para outras coisas. Uma outra característica que nós temos era que era um povo fiel. Fidelidade no sentido de não negar o Senhor, de não abrir mão de uma relação profunda com Deus, de não abrir mão de um desejo profundo de servir ao Senhor com integridade de coração. E era um povo perseverante. Perseverar significa permanecer no propósito ao qual Deus me chamou. Permanecer no propósito que eu fui comissionado para viver e que eu fui comissionado para fazer. E qual foi o propósito que nós fomos chamados para fazer? Primeiro, adorar a Deus. Nada na nossa vida é mais importante do que adorar a Deus. Adoração. Quando você se rende ao Senhor com o seu coração entregue, quando você rasga o seu coração diante de Deus, seja no quarto, seja na rua, seja na igreja, seja em qualquer lugar, você se encontra com a vontade de Deus para a sua vida. A Bíblia diz que nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Só que no meio daquela circunstância de Filadélfia, existiam algumas dificuldades. Quais eram elas? Oposição religiosa. Existiam pessoas que se diziam judeus, que se diziam cristãs, e que tentavam minar a adoração e a fidelidade do povo de Filadélfia. Rejeição messiânica. As pessoas daquela localidade não acreditavam que o Messias estava ali, ou já tinha vindo. Então questionavam a fé daquele povo. E eles tinham uma guerra constante contra o próprio Satanás. Você vê alguma semelhança com a sua realidade? Há alguma semelhança no nosso tempo para esse povo aqui de Filadélfia? Porque às vezes a gente acha assim, mas esse povo viveu em outro tempo, em outra circunstância, estava tudo favorável. Não estava. Estava tudo bem, não estava, existia oposição. Meus irmãos, a psicologia e a psicanálise, ela vai dizer que uma coisa que todo ser humano quer evitar ao máximo é um negocinho chamado rejeição. A gente não gosta de ser rejeitado. Uma das coisas que ferem muito um ser humano é quando ele é rejeitado. Porque desperta nele um sentimento de menos-valia, um sentimento de inferioridade, um sentimento de não pertencimento. O povo de Filadélfia vivia essa opressão ou essa oposição, mas o coração deles era firme em Deus. Coração crente, vigoroso, desejoso pela presença do Senhor. Eu costumo dizer que nós estamos vivendo em um tempo que nós temos vergonha de assumir e professar a nossa fé. Eu sou de um tempo, e eu não sou tão velho assim, mas eu sou de um tempo onde alguém dizia, vamos para tal festa, e a gente tinha a maior tranquilidade de dizer, eu não vou porque eu sou... Pronto, acabou. Hoje a gente fica, não, eu não vou porque, sei lá, a gente fica fugindo de assumir nosso posicionamento e dizer, eu não quero, eu não me prostro, eu não me rendo, eu desejo a presença de Deus, eu quero ser crente, eu quero viver o que Deus tem para mim, eu quero assumir aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu amo Jesus, eu quero a presença de Deus, eu desejo viver com Ele todos os dias da minha vida. Eu desejo caminhar com o Senhor em todo o tempo, em cada circunstância da minha vida. Eu quero caminhar com esse Deus, eu quero me relacionar com Ele,
Eu não quero conhecer apenas Jesus de ouvir falar. Eu não quero apenas conhecer Jesus por uma programação na igreja. Não. Eu quero ter intimidade com Ele. Eu quero que o meu coração deseje a sua presença todos os dias da minha vida. E eu sei, meus irmãos, que diante da nossa vida aparecem tantas situações, tantas circunstâncias que tentam testar a nossa fé. Mas eu sempre digo, todo crente no seu DNA, ele precisa compreender que ele não foi chamado para ser igual. Fale para a pessoa que está do seu lado: Deus não te chamou para ser igual. Deus te chamou para ser diferente. Ponto final. Sabe por que Deus chamou a igreja para ser diferente? Porque a igreja não sabe ser igual. Quando a igreja inventa de ser igual, ela deixa de ser igreja. Nós precisamos assumir a nossa identidade e ponto final. Eu sou crente. Eu sou de Jesus. Eu quero o Senhor. Eu tenho dito isso sempre. Precisa acabar aquela coisa dos jovens. A gente está em aula de filosofia, a gente está em aula de sociologia, na faculdade, e eu fico com medo de me posicionar e dizer: eu creio em Jesus. E talvez o colega olhe para você e diga: não acredito, você é crente? Aí eu digo que crente que é crente diz: eu que não acredito. Tu ainda não é crente. Você ainda não ama Jesus. Está perdendo tempo. Jesus é a coisa mais maravilhosa que pode acontecer na sua vida. Você pode aplaudir a esse Jesus que entrou na tua história, que transformou a tua vida. Ele te encontrou em lugares inusitados. A palavra de Deus diz que o Senhor tira o necessitado do pó e o faz assentar no meio dos príncipes do seu povo. Eu e você precisamos conhecer a realidade que nós estamos inseridos, e nós somos filhos de Deus. Mesmo em um mundo, em uma geração corrompida e perversa. Meus irmãos, Filadélfia é uma exceção. Filadélfia é uma igreja que desperta em nós fome e sede pela presença do Senhor. Filadélfia representa não apenas fidelidade e perseverança, porque Deus presenteia essa igreja. Deus abre portas. Fala para a pessoa que está do seu lado: quando você é fiel, quando você persevera, Deus abre portas. Só que crente tem mania de, quando a gente fala assim, Deus abre porta, a gente já pensa logo num carro. A gente pensa logo numa casa boa. Pode ser isso também, eu não sei. Mas o que eu estou dizendo, ou quando a gente fala de abrir portas, eu estou falando de oportunidades. Deus pode te dar oportunidades de deixar de ser uma pessoa comum. O que é ser uma pessoa comum? É uma pessoa que vive por viver. É uma pessoa que vai para a faculdade e volta, que vem para a igreja e volta para casa, que está em casa e sai e volta, e não acontece nada do ponto de vista sobrenatural. Tudo é muito natural. E Deus não quer te levar para os lugares de maneira natural. Eu costumo dizer, eu sou professor, mas antes de ser professor, eu sou servo de Deus. Lá na escola que eu ensino, meus alunos me chamam de igreja e de varão. Porque a gente cria um clima, um hábito de evangelismo, de falar de Jesus. E eu sei que eu corro riscos, mas a igreja de Filadélfia corria riscos também. A primeira coisa, no primeiro horário que eu chego na sala, eu pergunto: gente, eu posso fazer uma oração?
E eu oro pelos meus alunos. E quando eu não oro, ele fala: professor, o senhor chegou hoje com pressa, nem orou, ora aí. Falo: amém. Lá na escola a gente está implantando um culto. A gente tem 2 anos buscando isso. Um culto no intervalo. É escola tempo integral. Então almoça, depois do almoço, vamos cantar, vamos adorar a Deus, vamos falar da palavra. E Deus, Ele vai agindo no meio do seu povo. Sabe por quê, meu irmão? Você não é uma pessoa comum. Você não é uma pessoa comum. Você é alguém que tem a proteção de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você é de Jesus. Seu coração pertence ao Senhor. Você carrega dentro de você um tesouro precioso. É tão precioso que não dá para a gente guardar. É tão precioso que não dá para a gente esconder aquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos compartilhar do amor de Deus. Eu tinha uma aluna e ela cantava música sertaneja na sala. E eu dava corda a ela, sou professor de literatura, filosofia, de vez em quando eu gosto de relacionar minha aula com a música. Aí tinha uma menina que tocava e a outra que cantava. Eu falava: traz o violão amanhã para vocês cantarem uma música. Aí dizia mais ou menos o que eu ia trabalhar. Aí teve um dia desse, eu falei: rapaz, deixa eu te dizer uma coisa. Eu vou ainda te ver cantando na igreja, que tu é de Jesus. Ela me olhou assim: como assim, professor? Eu falei: eu não sei. Eu só sei que Jesus te ama. Eu só sei que Jesus te quer. Aí o tempo passou, ela cantou em bar lá na cidade onde eu trabalho. Aí teve um dia que eu cheguei na escola, ela me procurou e falou: professor, eu tenho um negócio para lhe contar. Eu falei: o quê? Eu sou de Jesus. Eu estou na igreja e eu quero cantar para o Senhor. E volta e meia eu vejo no Face ela adorando ao Senhor na igreja. Deus quer usar a tua boca para impactar a vida de outras pessoas. Tiago, mas eu não sei falar, mas você sabe cozinhar. Aí Deus quer que você pegue essa habilidade que Ele lhe deu, faça uma comida, um bolinho abençoado, chame as suas vizinhas, dizer: gente, eu fiz um bolo lá em casa, aparece lá depois para a gente comer um pedacinho desse bolo. Aí no meio do bolo, você fala assim: eu posso fazer uma oração por vocês? Aí olha o que Jesus está usando. Ele está usando a tua fidelidade, a tua perseverança para abrir portas. Deus quer abrir portas através de você. Deus quer fazer coisas grandiosas através de você. Quando nós somos fiéis a Deus, Ele promete para nós proteção física, Ele nos guia, Ele nos guarda. Aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Ele traz proteção contra as provações futuras. Tudo isso é promessa de Deus que está aqui no livro de Apocalipse. O Senhor dizendo: eu abrirei portas para vocês. Eu vou preservar o testemunho da igreja de Laodiceia. Depois de muitos anos estar servindo aqui hoje para edificar a nossa fé. E o Senhor, Ele quer me usar e quer te usar para que a gente possa fazer a diferença nesse tempo. Querido jovem, e jovem aqui é até 120 anos. Tem alguém aqui que tem 121 anos? Pastor Júlio, tem? 85. Então é jovem também. Todo mundo aqui é jovem nessa noite. Meu querido irmão, persevere. Eu sei que as lutas têm sido grandes, eu sei que as provações têm sido intensas, mas não perca o foco daquilo que Deus tem para você. Não perca o foco daquilo que Deus te chamou para viver e fazer. O Senhor tem planos e propósitos para a tua existência. Fique firme com o Senhor. Não se abale. Eu sei que todos nós passamos por decepções, frustrações, angústias. Nós temos visto um número de pessoas se afastando da igreja, se afastando do Senhor. Uma vez, tem uns 2 anos, eu caí na bobagem, ou sei lá, talvez eu acertei. Eu coloquei lá no Facebook, em caixa alta: eu amo a igreja.
Misericórdia. Nunca uma postagem minha foi tão comentada por essa frase. Porque teve gente dizendo, Deus é mais, está repreendido, a igreja é isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo. Eu quase abria um consultório virtual para cuidar do povo, porque o povo estava muito traumatizado, e tem muita gente que está traumatizado. Meu querido irmão, deixa eu te dizer, se você tem o seu olhar posto em Jesus, pessoas nunca te decepcionarão a ponto de te tirar do foco, do chamado e daquilo que Deus tem para a sua vida. Você não pode parar porque alguém mentiu contra você. Você não pode parar porque alguém olhou para você de cara feia. O irmão só tem essa que Deus deu para ele. Mas talvez ele estava num dia mau, mas você não pode, sabe, ficar desanimado por conta disso. Perdoe, resolve isso, peça ao Senhor para visitar o seu coração. Mas talvez, querido jovem, você também enfrenta dilemas pessoais. Talvez você enfrenta problemas do ponto de vista emocional, psicológico. Você enfrenta crises de ansiedade, de depressão, vontade de não existir por conta de problemas, situações que você enfrenta em lugares escondidos da tua alma. Ei, presta atenção. Não pense que o Senhor não vai te usar por causa disso. O Senhor vai até você, nesse lugar escondido da tua alma. Ele vai te abraçar, Ele vai te restaurar, Ele vai te levantar, Ele vai te erguer, e Ele vai te usar para a glória dEle. O Senhor não vai te jogar fora por conta dos problemas que você vive. Você sabe qual foi o testemunho da mulher samaritana para ela ganhar a cidade, a província, a aldeia dela para Jesus? Venham e vejam um homem que me disse tudo o que eu fiz na vida. Tudo o que ela não queria dizer antes era o que ela tinha feito na vida. Mas quando ela se encontra com Jesus, de uma fobia social, aquela mulher é tomada de uma coragem, de uma força interior, e ela sai para testemunhar do amor de Deus. Ei, presta atenção. Se você hoje é uma pessoa que tem medo, que tem timidez, que tem vergonha, que tem isso, que tem aquilo, que treme, só em pensar, meu Deus, se eu for para a igreja, o povo me chamar para orar lá na frente. O sangue de Jesus tem poder. O povo vai achar que eu estou cheio do poder, mas não, é um nervoso. Ei, Deus vai curar você e vai te usar para a glória dele. Tudo que eu e você precisamos é dizer, Deus, eu estou aberto, eu quero, eu me rendo, e o Senhor vai fazer coisas grandiosas na sua vida. Eu costumo sempre dizer, quando eu era criança, eu só ia para a igreja dormir. Eu só ia para a igreja dormir. Eu acho que o povo olhava para mim e dizia, meu Jesus. Teve um dia, irmão, a igreja que eu congregava não tinha piso ainda. Aí tinha um carpete na frente e colocou os irmãos para orar de joelho. Eu fiquei com... Não queria ajoelhar num lugar que não tinha piso, eu vim para o carpete. Resultado, o culto terminou e eu estava orando ainda. Mentira, eu estava dormindo. Mas aquilo estava fazendo um efeito na minha vida. Eu estava no lugar certo. Eu estava ouvindo a palavra. Porque nos relances a gente escuta a palavra. Então preste atenção, pai. Se você está aqui nessa noite, não critique o seu filho. Existem pais que têm palavras duras de crítica, que muitas vezes acham, esse menino não está nem aí para Deus. Ei, quem te disse que Deus precisa de muito para fisgar o coração do teu filho? Quem te disse que Deus precisa de muito para alcançá-lo? Deus pode alcançar o teu filho em lugares mais inusitados que você possa imaginar. Talvez o teu filho está aqui hoje nessa igreja e você diz assim, oh meu Deus, ele está tão distante. Ei, não diga isso não. Ele está aqui.
É melhor ele estar aqui do que ele estar em qualquer outro lugar. Apoia, persevera, abraça, ore, jejune, profetize sobre a vida dele. Porque muitas vezes os jovens desanimam, porque às vezes a oposição de quem está dentro da sua própria casa o faz pensar em desistir. Deus não quer que você desista. Deus quer que você persista. Deus quer que você permaneça. E caminhando para o final, nós também lemos aqui a história de Ananias, Misael e Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abidnego, que eles eram minoria. Eles estavam no contexto da primeira invasão de Nabucodonosor, ou da Babilônia, diante de Israel. Eles foram levados cativos, mas eles intentaram no coração deles permanecerem fiéis ao Senhor. Olha a conversa de textos. O texto de Daniel 3 conversando com Apocalipse 3. Era pouca gente, tinha pouca força, mas tinha muita fé. Talvez você hoje está na sua escola, está na sua faculdade. Você olha para um lado, olha para o outro e diz: meu Deus, todo mundo aqui só quer os paredões. Tem misericórdia, Jesus. O que será de mim? Você e mais dois, arrume alguém que toque. Se não toque, vai no gogó mesmo. E comece a reunir no intervalo ou em algum horário. E comece a ler a Bíblia junto. Comece a cantar, comece a falar de Jesus. Convide alguém, convide um colega. Bora aqui no momento com a gente. Ah, querido, Deus vai usar você para fazer coisas grandiosas. O texto de Daniel diz que a música toca. A música toca, a oportunidade de pecar vem. Só que quando a oportunidade de pecar vem, eles permanecem de pé. Imagine a cena, uma multidão e 3 jovens de pé, dizendo: nós não nos prostraremos. Tem que ter muito tutano, né, para aguentar um negócio desse. Porque quando você está em um lugar que todo mundo quer, é fácil. Adorar a Deus na igreja não é fácil. Está todo mundo na dimensão, oh glória, aleluia, e você vai no embalo. Mas imagine você pegar o seu violão na sala de aula e começar a adorar a Deus, começar a cantar. Parece difícil, porque você está indo contra a maré. Ananias, Misael e Azarias estavam nessa circunstância. Ele estava tendo a oportunidade de pecar contra Deus, porque se eles se curvassem, eles estavam em um ato de adoração a outro Deus. Mas eles permaneceram de pé. Deus, Ele está procurando nesta noite jovens que permaneçam de pé. A música vai tocar, o convite vai chegar, o pedido vai vir, mas você vai continuar de pé. Tiago, e como é que esse convite chega? Às vezes chega pelo Instagram, às vezes chega pelo WhatsApp, às vezes chega aquele pedido, né? Estou precisando de um nude, porque o jovem não sabe o que é isso, né? E você diz: Senhor, tem misericórdia do meu coração. Eu costumo dizer, meus irmãos, aquele texto lá de 1 Samuel, capítulo 15, 16, quando Deus diz assim: olha, Samuel, cuidado, não se confunda com a aparência, porque eu, Senhor, examino o coração. Eu já estou terminando. Se hoje a gente pudesse dizer que Deus, Ele examina o seu celular, Ele não olha para a aparência, Ele examina o seu celular. O que é que Deus acharia no seu celular? Quais são os teus acessos? Como é que você conversa no seu celular? Como é que você se comporta nesse ambiente? Deus, Ele deseja a nossa fidelidade nos lugares mais profundos, nos lugares de maior intimidade. Porque Deus, Ele não está aí para a nossa performance religiosa. Porque a nossa performance religiosa quer agradar A, B, C ou D.
mas Ele olha para o nosso coração. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles disseram para o rei: rei, a gente pode morrer, mas a gente não se prostra. Será que Deus pode achar jovens assim nessa noite? Eu posso morrer, mas eu não me rendo. Eu posso ser chamado de quadrado, redondo, de qualquer coisa, mas eu não me curvo. Eu sou de Jesus. Aleluia. É isso que Deus quer para mim e para você. Mas para isso nós precisamos ter profunda experiência com a palavra de Deus. Nesse momento eu quero... Cadê o violão que eu pedi o varão? Conseguiu? Ah, tá ali. Tiago e Clara, por favor. Eu quero que a igreja se coloque de pé. A gente vai adorar o Senhor. E eu quero que você adore junto conosco. Cadê a chave? Vou pegar aqui agora. O alça tá grande? Tá um pouquinho. Coloque seu coração diante do Senhor nessa noite. Renda a sua alma diante dele. O Senhor deseja encontrar a sua vida. Se você rasgar os céus apenas mais uma vez, se você descer e fizer teus grandes feitos de novo, como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande rei. Coloque seu coração diante do Senhor. Mostra a essa geração teus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos proclamamos: aviva-nos, 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 Senhor. Peça ao Senhor nessa noite. Fere meu coração com a ferida de fome por ti. Fere meu coração com a ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar, a suplicar, até que o Senhor venha. Fere meu coração com a ferida de fome por ti. Fere meu coração com a ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor
o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida. Diga isso ao Diante do Senhor. teu altar, Deus, diante do teu altar, até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Fere meu coração com a ferida de fome por ti. Fere meu coração com a ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar, a suplicar, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, Diga isso ao Senhor nessa eu noite. vou clamar. Até que o Senhor Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Coloque seu coração diante do Senhor nessa noite. Eu quero convidar aqui à frente você que é jovem. Você que é jovem, saia do seu lugar agora. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Saia do seu lugar dizendo: Deus, eis-me aqui, Deus. Eis-me aqui, Senhor. Jogue a vergonha de lado agora e venha. Saia do seu lugar, meu querido jovem. Se você quiser se ajoelhar nessa noite, você pode fazer isso. Você pode dizer: Senhor, eu quero te servir por toda a minha vida, Deus. Eu não quero me envergonhar do teu evangelho. O teu evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus. Fale com o Senhor e diga: Deus, olha para dentro de mim. Olha para dentro de mim. Olha para dentro de mim, olha as minhas lutas. Olha as dificuldades que eu enfrento, Senhor. Olha as batalhas que eu enfrento na minha casa. Olha as batalhas que eu enfrento dentro de mim. Deus, eu quero viver para a tua glória. Eu quero te amar sobre todas as coisas. Coloque sua vida diante do Senhor, jovem, e diga para o Senhor: se você é um jovem que não faz parte dessa igreja, mas nessa noite você também quer vir aqui à frente e dizer: Deus, eu me rendo a Ti, eu me rendo ao Teu amor, eu quero consagrar a minha vida a Ti, Deus, eu quero firmar uma aliança contigo. Saia do seu lugar, meu irmão, nessa noite. Deixe de lado o medo, deixe de lado a vergonha. Você que é adolescente também, adolescentes aqui nessa noite, por favor, saia do seu lugar e venha à frente. Renda o seu coração ao Senhor e diga: fere o meu coração, fere, Senhor. Fere meu coração com a ferida de fome por ti. Diga isso ao Senhor. Fere meu coração com a ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar, a suplicar, até que o Senhor
morria de fome por ti. Fere meu coração com a ferida de sede por ti. Clame ao Senhor nessa noite. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, Tu que conhece cada coração aqui nessa noite, Tu que trouxe esse jovem aqui nessa noite, aquece o seu coração com a Tua presença, que ele deseje mais de Ti, que ele seja tocado pelo Teu Espírito, que ele seja levado a outras dimensões, Senhor. Tu és poderoso para fazer infinitamente mais além do que eu posso pedir, pensar ou imaginar. Pai, nós queremos amar o Teu reino. Usa-nos nessa geração. Usa-nos nessa geração. Usa-nos nessa geração, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado em nós e através de nós. Desperta-nos para um avivamento, Senhor. A nossa cidade precisa viver isso. O nosso país precisa viver isso. O mundo precisa viver um despertamento espiritual. E que isso comece em nós. E que isso comece nessa igreja, Senhor. É o que Te pedimos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor. Você pode voltar para o seu lugar. O pastor Daniel está com a palavra. Ou quem de direito, não sei.